Olá pessoal, boa noite. A Lara já está aí. O pessoal todo entrando aí para nossa live super especial hoje, que eu vou ter a convidada, a Lara Brenner, que todo mundo conhece do Brasil Paralelo. E ela já está aqui, ó. E já vamos começar aqui, ó. Que legal. O pessoal vai chegando aí. Bruna, Vanessa, galera toda aí estava preparando, ansiosa aí. Ô, Boa Lara! noite, Boa tudo bem, noite! Zanete? Tudo ótimo, e Coisa você? boa, tudo bem, feliz de poder bater esse papo aqui hoje. Obrigada demais pelo convite. A honra é toda minha, né? Você acabou de fazer o lançamento de um curso, né? Eu tava vendo, antes de começar aqui eu estava vendo o seu curso, eu não tinha visto ainda não. Muito legal, hein? Hoje é o último dia, hoje é o fechamento do curso, inclusive. Caramba, ó, pessoal, então é a última chance que vocês têm de comprar. Última chance, à meia-noite encerra. E eu falei, eu vou cumprir, pode anotar, não repito mais esse preço. Foi Tá um preço vendo? de abertura especialíssimo, 497 para 16 horas de curso, para um Tá de material graça. escrito que não tem Tá de igual, graça. sabe? Tá, Tá tá de muito graça. bacana mesmo, não é por nada não. É Texto Irresistível o nome do curso? Texto irresistível, que entrega o que promete mesmo, é para o texto ficar irresistível. Olha que isso é fundamental. O brasileiro não sabe escrever, hein? Não sabe, não sabe. E é engraçado que não é só uma questão de normas gramaticais, não É, é só uma questão de vírgula, acento, não. É muito uma questão de clareza, objetividade, escolha acertada das palavras, sabe? Então o curso ajuda muito nesse sentido, organização do raciocínio também, é bem bacana. eu lembro uma vez, você estava falando texto, é a adequação, às vezes, da linguagem para quem você está escrevendo também, né? Teve uma É, vez eu trabalho com engenharia também. E aí uma vez eu mandei o texto, que era para uma mensagem para o governo federal, e a pessoa foi pegar o meu texto e transformar. Só que ele começou a fazer o seguinte, ele começava a pegar as palavras e ver sinônimos na internet de palavras que você nunca escutou. Aí você descontextualizadas. totalmente. Aí você lia o texto, eu falei, meu Deus do céu, eu não estou entendendo o que eu escrevi. Exatamente. Mas você sabe que esse é um erro muito comum? As pessoas acham Entendeu? que os sinônimos são sinônimos em todos os contextos. Então, por exemplo, a Exato. pessoa, sei lá, ela vê que velho e idoso são sinônimos. Um exemplo bem tosco, assim. Ela fala Claro, assim: claro. nossa, essa minha blusa já está muito poída, ela já está idosa. Entendeu? Aí usa porque. Entendeu? Aí fica uma coisa completamente sem lógica, assim, né? Então, as pessoas acham que vão falar bonito se colocar palavras que ninguém conhece, né? E, na verdade, é o Exato. contrário, né? Ao contrário, quanto mais simples a gente for e melhor for entendido, é o ideal, né? Enfim, É o ideal. a não ser que seja um poeta, enfim, mas aí já vem da É. erudição da pessoa. Não é Não, algo que é forjado, né? isso, e tem toda uma intenção literária ali, É, né? Que não é exato. o caso da maioria das pessoas, né? Exatamente. As pessoas não conseguem se fazer entender. A minha esposa Exato. é, a minha esposa ela é formada em letras, sabe, Lara? Eu Ah, que acompanho muito legal! aqui. Só que a área dela é uma área de poética, né? Então a área dela é um Aham. estudo um pouco mais filosófico da Ah, que literatura. Aí é espetáculo! outro nível. Hoje eu estava lendo o vídeo aqui que ela me indicou. Ela falou: não, para o seu trabalho você tem que ler A Arte de Amar, não sei o que do vídeo. Eu estou lendo, voltando a ler Nossa, algumas que coisas aqui. espetáculo! É, aí já é outra coisa, né? Aí É, realmente já é exato. o tom poético, já é o tom lírico, literário. É, Então é a escrita como arte, né? Mas na maior parte exato. das vezes a pessoa está realmente só tentando mandar um e-mail mesmo, né? E se dando E não muito mal consegue. para fazer isso. É, Exato. E acho que é a maior dificuldade, muitas vezes. No dia a dia é isso mesmo, mesmo. é saber escrever o básico, né? Tá aí o curso. Exatamente. Tá aí o curso. Ó, quem perdeu o curso da Lara é, eu diria, Tá um dando idiota, bobeira. quase. Tá dando bobeira. É isso aí. Exatamente, exatamente. Não tem como se comunicar, enfim, a linguagem escrita é fundamental, né? É Enfim, tem que verdade. aprender É a se verdade. comunicar direito. Eu tenho um curso de comunicação, sabe, Lara, que não é uma comunicação escrita, é comunicação Uhum. marido e mulher, então é uma comunicação oral. E é impressionante que Hum. a maior dificuldade dos relacionamentos, isso é disparado, né? É com comunicação. As pessoas Olha. não sabem se comunicar, nem verbalmente, nem por escrito. Porque tem um É. fenômeno hoje
que as pessoas discutem por WhatsApp. Então, a grande ferramenta hoje de conversa do casal é o WhatsApp. Então, você imagina, se pessoalmente já é difícil falar de sentimento, falar de coisas assim, imagina para o WhatsApp que a pessoa já não sabe escrever mesmo, né? Exatamente. É Então, terrível. é terrível o negócio. Então, para a discussão entre o casal no WhatsApp, tem que fazer o curso da Lara. O seu curso de comunicação entre casais está com as inscrições abertas? Não, agora não. Mais Ainda para frente não. deve abrir. Mas o pessoal Legal. perdeu. Mas eu me lembrei agora porque, enfim, é um desastre essa parte dos casais. Né? É um desastre. 100%, aí eu posso dizer que é com garantia. 100% dos casais têm problema de comunicação. É. Alguns de forma gravíssima, né? Que eles não conseguem transmitir ideias básicas. Mas todo mundo tem, enfim, qualquer Em algum casamento, nível, né? algum nível de problema de comunicação vai existir, porque é uma coisa complicada, né? A gente, até na própria escrita, você pensar algo e conseguir transmitir aquele algo e a outra pessoa entender aquilo que você disse. Não é algo muito simples, porque tem todo o contexto de vida de cada um, enfim, uma série de coisas, experiências, sentimentos no momento, tudo isso vai influenciar também na comunicação. Na recepção da mensagem, né? Exato. Mas a gente não veio falar de linguagem, mas, enfim, esse é um assunto que eu gosto muito, né? É uma delícia, tá doido, maravilha. Olha só, nesse seu curso, desculpa, mas para mim é muito legal. Você trata alguma coisa em relação à redação, assim, mais técnica ou não? Se o cara, sei lá, alguém está fazendo um concurso público, ou alguém que vai fazer um Enem, isso engloba, como é que é? Engloba, é um curso de boa escrita. Então, se a pessoa vai fazer concurso público, ela vai ter que fazer uma redação. Se ela vai fazer prova para magistratura, ela vai ter que fazer uma sentença. Se ela vai fazer Enem, ela vai fazer a dissertação argumentativa modelo Enem. Então, todo mundo que tem que, de alguma forma, redigir, quem está fazendo TCC na faculdade, por exemplo, a pessoa, todos esses textos, por mais que eles sejam em âmbitos distintos, precisam ser permeados das mesmas qualidades textuais. Então, eles precisam ser permeados de clareza, objetividade, concisão, precisão, elegância, adequação do tom. Então, por exemplo, a linguagem acadêmica é muito diferente da linguagem do Enem, por exemplo. E se a pessoa não tiver esse calibre, digamos assim, ela realmente ela não atende aos requisitos. Então, lá no curso, eu mostro como fazer isso. Tipo assim, como ser objetivo, como ser menos prolixo, como ser mais preciso, na prática, mostrando vários exemplos. Aí depois a gente vai para a parte gramatical. Aí, em tópicos de gramática normativa, como usar o acento indicativo de crase, como usar dois pontos, travessão, vírgula, que são essas coisas do dia a dia, né? Os elementos de coesão para que a gente possa alcançar coerência. Então, é um curso realmente bem completo. Para qualquer... Eu falo assim, mesmo que você não trabalhe com escrita, aqui nas redes sociais a gente escreve o tempo inteiro. Exato. Sabe? E escreve pessimamente, a qualidade é muito baixa, né? É triste. A carapuça serve. E depois também tem a linguagem. É uma linguagem do concurso e outra linguagem depois do dia a dia no trabalho. São distintas, né? Exato, a forma que você vai distintas. escrever são completamente diferentes, né? Exatamente, realmente perfeito. É irresistível o seu curso. É irresistível. É irresistível. Só clicar na bio. Tá vendo? É só entrar na bio da Lara. Quem não segue a Lara começa a seguir a partir de hoje. E digo mesmo. Aliás, Anete, vamos aproveitar e fazer o seguinte. Para quem tá aqui na live, que é do meu Instagram, que ainda não conhece você, se apresenta pro pessoal. Ah, tá vendo? Tem muita gente. Enfim, tá tem muita gente nova que está passando aqui que eu realmente não conheço. Então, eu sou Marcelo Zanetti, enfim, eu trabalho com questões de família há 12 anos, aí depois que eu terminei a pós-graduação, tem um amigo aqui que ele começa a botar aqui, ele compra um curso do Zanetti, mas é amigo, tá? Mas é um amigo que chancela seu trabalho, ele tá bem Exato, de perto ele já fez. Ah, que legal. Eu trabalho há 12 anos quando eu terminei uma pós-graduação na Argentina sobre pedagogia familiar, né, na Universidade Austral, na Argentina. Que, aliás, é uma grande falha que existe aqui no Brasil, né? Os cursos do Ítalo, agora a certificação dele, uma série de cursos dele, vem trampar uma lacuna que existe no Brasil, porque você não tem, propriamente dito, um curso focado em família. Por exemplo, na Universidade Austral, onde eu fiz a minha pós-graduação,
existe uma licenciatura em ciências da família, onde se estuda só a família. Na Universidade Navarra, na Espanha, você tem um master em ciência da família. Aqui no Brasil não existe isso, né? Você vai para trabalhar com família, em geral, você vai trabalhar com psicologia. O psicólogo vai trabalhar com família. Só que o psicólogo, muitas vezes, ele não tem certas ferramentas para determinados tipos de problema. E aí ficam gaps específicos, entende? Ele não vai conseguir entrar e muitas vezes ele não tem nem para quem repassar aquilo e ele acaba tendo que se virar, coitado, para fazer isso. Então, é um grande gap que, inclusive, a gente tem que desenvolver isso aqui no Brasil. Enfim, eu fiz esse curso lá, né, na Argentina, então há 12 anos que eu trabalho com isso. Eu trabalho com atendimento de casais, né? Sobretudo em preparação para o casamento e casais em crise, casais que passaram por problemas de traição, casais que estão pensando em se divorciar, casais que já se divorciaram, mas que mantêm esperança ainda de retomar o casamento. Enfim, tem de tudo, né? Enfim, e o êxito é muito alto, sabe, o Lara? A gente vai falar um pouco Que sobre coisa boa. A gente vai falar um pouco sobre o feminismo. Quando a gente começa a desconstruir certas ideias que foram massificadas na cabeça das pessoas, tudo começa a ficar mais claro e os problemas que a gente considerava assim como impossíveis de serem resolvidos dentro de casa, a gente começa a ver que aquilo ali é uma bobagem tremenda, enfim, fruto de um egoísmo e de uma série de outras coisas, né? E depois também, enfim, desenvolver um curso, o Casamento de Verdade, que é um curso de 60 aulas, 32 horas de curso de casamento. Tem um curso de comunicação, um curso sobre finanças familiares. Nossa, que legal, é completíssimo. Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Enfim, aí eu tenho trabalhado com família há alguns anos, enfim, nisso aí, né? Bacana, e fala um pouquinho demais. Também de você, Lara. Fala um pouquinho da Lara também. Falando bem rapidamente, sou professora de língua portuguesa, trabalho com a parte de gramática normativa da língua portuguesa, fundamentalmente, mas há um tempo eu venho expandindo para falar sobre a comunicação de maneira geral. Então, assim, não apenas como escrever de acordo com a norma padrão, mas principalmente como comunicar aquelas coisas nas quais você acredita. Então, como organizar o raciocínio, de que maneira escolher as melhores palavras, como construir um bom pensamento e criar ponte entre a nossa cabeça e a cabeça do outro, que é dificílimo, tem muito a ver com isso que você está falando, né? Essa dificuldade de comunicação. Então, esse domínio da linguagem, de maneira geral, vai muito além das regrinhas, embora as regrinhas sejam fundamentais. Mas, assim, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que o buraco é mais embaixo, sabe? De nada adianta eu ensinar para a pessoa quando usar vírgula se ela não sabe escrever um parágrafo minimamente coerente. Então, ultimamente, eu tenho trabalhado essas duas frentes. Essa feição estilística, não só do texto escrito, mas do texto falado, da linguagem verbal de maneira geral. Então, essa feição estilística, como apresentar as ideias da forma mais eficiente possível. E a feição gramatical. Então, como escrever e falar corretamente de acordo com a norma padrão do nosso idioma, né? Então, eu estou trabalhando aí nessas duas frentes. E aí, também, como você, há um monte de curso espalhado por aí, né? E o último, que é este agora, que eu abri, porque até agora eu falava mais com o público do direito. Agora eu abri para falar com o público de maneira geral. Esse curso agora, o Texto Irresistível, é para o público geral. Porque eu fazia anos que eu falava só com o público do direito. Eu já estava na 8ª turma do Expressando Direito, que é meu curso de português jurídico. Então, assim, já tinha sido muita coisa, sabe? E aí agora eu falei, não, chega, tá na hora de falar com mais gente, sabe? Expandir. Na hora de expandir. E você sabe que isso é muito importante. A ignorância, infelizmente, do povo brasileiro, que o nível educacional está cada vez pior, né? A gente acha que já chegou no fundo do poço e consegue encavar e a gente afunda mais um pouquinho. Sim. Afeta tudo, afeta tudo. Tem um casal, enfim, que eu não vou citar, mas que a grande, enfim, o problema deles maior era de comunicação, mas o rapaz, o homem, tal era a dificuldade dele se comunicar, porque ele praticamente só falava com gírias, que ele não conseguia transparecer para a esposa aquilo que ele queria para ela. Eu, conversando com ele, eu tinha uma dificuldade tremenda. Tal era a escassez de recursos, de vocabulário que ele tinha. Ele só falava de treta, por exemplo. Né? Não sei o que, das tretas, não sei o que. Eu falei, meu filho, o que é treta? Parece o trem do mineiro. Tudo era treta. Dificuldade de articular, né? De articular.
E isso causava um problema muito grande, porque a esposa dele, que tinha um nível intelectual um pouquinho mais alto, uma capacidade um pouco melhor, ela também não conseguia captar, e ele ficava nervoso, Que porque ele não loucura. conseguia transmitir uma ideia, alguma coisa que ele estava A incomodado, pessoa alguma vive coisa presa na própria cabeça. na própria cabeça, exatamente. E era assim, e realmente era angustiante. Eu conversando com ele, eu ficava angustiado, falei, coitado, ele não consegue Falar. transmitir uma ideia, ele não consegue falar. É Ele isso. usava, ele jogava jargões, eu falei, calma, vamos fazer agora aqui quase um dicionário que você está me dizendo, porque tá difícil. É, E aí foi todo um trabalho com ele de ensinar praticamente ele a falar. Então, é, olha o nível. Tipo é. assim, esqueceu. Eu falei assim, esquece um pouco o casamento, não vamos falar da sua esposa. Deixa ele um pouco de lado. Vamos ver. Olha Como é que você só. consegue se expressar? Vamos lá. O que você... Tenta me explicar o que você quer, que eu vou te explicar como você fala com a sua esposa. A sua ideia. Exatamente. Nossa, que trabalho Olha, importante. Mas você e muito sabe, difícil. ô, Zanetti, eu sempre falo isso, tipo, quanto mais domínio da comunicação a pessoa tem, mais humana ela é. E quanto Exato. menos domínio, ela é mais bicho, sabe? Ela é É mais... mais bicho. e isso é terrível, é terrível. Assim, você tira muito da dignidade da Exato. pessoa humana quando a pessoa não consegue Exato. se posicionar no mundo, ela não consegue ocupar um espaço humano no mundo. Ela se assemelha muito mais Exato. a um boi, sabe? Assim, a um cabrito, do que propriamente a um ser humano, já que o traço distintivo do ser humano é essa racionalidade capaz de se traduzir por meio da linguagem verbal, né? Então, assim, Exato. é terrível. Isso é a pessoa presa na própria cabeça, é o que a gente estava falando mesmo, é terrível. E por isso que eu falei, essa forma como você está começando a trabalhar agora é fundamental, sabe, lá? Para tudo. Não é só para linguagem escrita, não é só para um concurso, né? É para a vida, né? As pessoas estão Aham. com dificuldade de se comunicar na vida prática, no dia Na a vida dia. prática. Exato. Então, é quase saúde pública, porque isso traz É. uma série de traumas na vida da pessoa, isso traz uma série de travas, a pessoa não consegue, ela começa a ficar com vergonha, uma série de Uhum. questões de timidez estão atreladas a isso, entende? Tipo assim, ela não Sim. consegue articular uma ideia, então a pessoa é tímida, não é que ela seja tímida, é porque ela não consegue articular uma ideia, então ela prefere, olha, vou ficar calada aqui. É Tá? isso mesmo. É Olha só, exatamente isso. a gente veio falar do feminismo, enfim, e de certa forma também, né? Tem a ver com a Todo esse linguagem, problema. né? Sim, sim. Mas você trabalha hoje no Brasil Paralelo também, ou não? Trabalho. Eu não sou funcionária da Brasil Paralelo. Então, por Sim, exemplo, esse meu curso, cujas vagas estão abertas, não tem nenhuma tem vinculação nada a com a Brasil vinculação. Paralelo, é. Mas eu tenho Uhum. um curso enorme lá dentro. Eu tenho um curso de quase 50 horas lá dentro, de gramática Nossa, mãe do normativa, céu. né? É, eu tenho um podcast lá dentro, que é o Conversa Paralela. Eu e o Arthur Morrison tocamos. O podcast é da Brasil Paralelo, mas eu apresento junto com o Arthur Morrison, né? E eu faço vários trabalhos com eles. Então, foi o bate-papo sobre o feminismo. Agora, daqui a pouco, vai ao ar um bate-papo sobre Human Life, que é o novo Isso eu vi, isso aí, documentário dentro chamada. da plataforma de streaming deles, né? A BP Select. Então, assim, eu sou muito parceira da BP. Então, assim, tanto é que as pessoas acham que tudo que eu faço é eles acham que eu sou da Brasil Paralelo já. Eu nem me É incomodo com verdade. isso, assim, já, porque, porque já tá bom. É só mesmo, estamos juntos, sabe? É, exato, é a parceria, né? É uma parceria que espero dure muito tempo, sabe? É uma alegria muito grande estar ali dentro. Entendi. Você falou que você participou agora do podcast sobre feminismo, né? Na verdade, Foi ele um não programa. foi parecido com um podcast, mas ele foi uma roda Uhum. de conversa. Ah, Porque não tá. tem, Você não não assistiu. é, a estética não era de podcast, assim, aquela Sim, mesa sim. com os fones de ouvido, não era. Era um ambiente devidamente decorado e tudo mais. E aí, nesse ambiente, havia algumas cadeiras. Então, Ana Caroline Campagnolo estava lá. Ai, gente, me fugiu o nome dele agora. Eu fiquei querendo chamá-lo de Gilberto. Eu enfiei isso na minha cabeça, não tem nada a ver. O Enfim. Aloísio Ah, Dantas, Luísa. que é um gênio, é uma pessoa maravilhosa. O Guilherme Freire e a O Guilherme. Ludmila Lins, a doutora Ludmila Lins. Então foi um bate-papo de quase 3 horas só sobre as questões relativas ao feminismo, sabe? Caramba, caramba. E quais são as consequências, assim, as causas, as consequências, os pormenores aí, o que isso tem trazido, né, socialmente, na Uhum. cabeça do homem, da mulher, no rumo da sociedade de maneira geral, que é exatamente o tema que nós vamos tratar aqui hoje, né? É, exato.
Enfim, eu assisti o documentário, admito que foi quase dormindo, porque a minha rotina aqui é muito doida. E eu Posso imaginar. normalmente, quando acaba o dia, eu tenho 5 filhos, para quem não conhece aqui, né? Aham. Então, enfim, a rotina quando acaba o dia de trabalho, coisa de casa, e ainda normalmente é a hora que eu vou parar para assistir alguma coisa, às vezes com a minha esposa, às vezes sozinho. Então eu tava meio que lutando para conseguir assistir, Aham. que Pra estava ficar muito acordado. legal, mas o cansaço às vezes toma completo. Eu vou Toma reassistir, mas conta. ainda não tive oportunidade. O que que você percebe, enfim, é muito recente ainda e tudo mais, do Uhum. impacto desse documentário para as pessoas que assistiram? Enfim, o Brasil Paralelo já está tendo já tem uma entrada muito grande, né, na população brasileira. Enfim, qual foi a repercussão desse documentário, enfim, pelo que você escuta, pelos corredores, enfim, o que que você Uhum. vê? Zanetti, eu acho assim, quando a gente fala em feminismo, se nós pegamos qualquer pessoa meio desavisada, assim, na rua, que tá passando ali e falar feminismo, ninguém nunca vai falar que é uma coisa ruim, a não ser que a pessoa efetivamente conheça o feminismo de fato. Porque, na verdade, ele se pintou de um jeito muito lindo, assim, de um jeito muito lindo, que Verdade. tem a ver, que é basicamente a proteção da mulher e a luta pelos direitos iguais. Então, é muito comum que as pessoas definam o feminismo como luta pelos direitos iguais. Pô, nesse sentido, eu É, sou feminista, você é feminista, então todo quem que mundo. não é? Uma pessoa que tem o mínimo de bom senso vai falar, cara, eu acho que as pessoas têm direitos civis ali iguais, né? Por exemplo, e assim por diante. Então, assim, não acho que isso seja essa defesa da mulher, essa defesa da mulher com relação à violência doméstica que acontece de fato, tá, tá, tá. Só que a pessoa não precisa ser feminista para poder defender isso. Tem nada a ver com feminismo. E o que Exatamente. eu acho que acontece é que a Brasil Paralelo conseguiu mostrar de maneira muito clara e muito sucinta o que de fato é o feminismo. E não de acordo com uma teoria louca da conspiração de Marte, do cosmos universal, de acordo com as próprias autoras feministas. Porque é muito engraçado, existe um fetiche muito grande pela estética do feminismo, mas as pessoas dificilmente foram à raiz do Não, feminismo e não, não. leram as obras do feminismo. Então, assim, por mais que as pessoas falem que é sobre direitos iguais o negócio, quem de fato está ali atrás, ali em cima, né, com as marionetes aqui, né? Imagina um monte de corda aqui. Quem de fato está com as marionetes ali em cima sabe que não é isso. Sabe que não é isso. Então, assim, o que me parece o maior trunfo do documentário da Brasil Paralelo é deixar claro, e por isso o nome é muito bom, né? A face oculta do feminismo. É deixar Uhum. clara essa face oculta. Tipo assim, olha, você tá vendo este lado aqui, ó. Você tá vendo este lado aqui. Mas isso é uma peça inteira. Deixe-me apresentar a você o outro lado, de acordo com as próprias autoras feministas. Porque 99,999% das pessoas que se autodenominam Nunca li. feministas nunca leram uma obra feminista. Porque Nunca. se elas lessem e se identificassem, provavelmente elas seriam meio psicopatas, né? Se elas se identificassem com tudo aquilo. Mas geralmente a pessoa lê e se assusta com a ideia, sabe? Fala, caramba, é isso aqui? É isso aqui, exatamente. Mas é claro que eu não vou falar isso para todo mundo. Autora das marionetes lá, não vou falar isso para todo mundo, senão o pessoal vai sair correndo. Então eu vou criar artimanhas muito sutis para ir permeando a sociedade e disseminando sob uma perspectiva muito linda e muito iluminada aquilo que eu efetivamente quero que aconteça, que é o fim último, né? Então, assim, eu acho que foi um trunfo muito grande, sabe, da BP, de mostrar isso dessa forma, de um jeito muito palatável. A pessoa termina de assistir e Ficou fala, muito caramba, eu simples. entendi. Né? Exato, ela vai na fonte, ela vai começa lá do século XVIII, enfim, vai trazendo as principais autores. E isso que é o fundamental, né? Ir na fonte das coisas. Né? O problema É é que as pessoas, isso. e a brasileira tem um pouco de preguiça, e é muito melhor ficar falando de teoria da conspiração. Né? E É, é muito mais e, gostoso. e exige, dá muito mais trabalho que você conheça de fato aquilo que você diz defender. Então, Exato. assim, eu me autodenomino, sei lá, liberal, por exemplo. Vou até pegar outras coisas. Eu Sim, me sim, é outra linha. autodenomino. Outra linha. Eu me autodenomino liberal.
É legal a estética da autodenominação de liberal, mas assim, o que que você já efetivamente leu sobre isso, sabe? O que que você sabe a respeito disso? É, É, exato. Então, assim, é legal se autodenominar feminista, se autodenominar empoderada, é bonito, assim, soa bem, parece uma coisa boa, parece que você é uma pessoa virtuosa, etc e tal, né? Mas ir atrás da coisa de fato, ir atrás da fonte mesma para que se perceba o real intuito, ninguém faz. Essa parte realmente é, não acontece, né? E hoje em dia a pessoa tem que ser muito corajosa para falar assim, cara, eu não sou exato. feminista. Por que que eu não sou feminista? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. A pessoa tem que estar muito mais preparada, inclusive, para poder lutar contra isso, porque senão ela vai ser massacrada. Dentro de uma universidade, por exemplo, se você não tem a ideia de desconstruir o papel do homem tóxico, da sociedade machista opressora e a mulher que tem que se libertar, ser empoderada, e a gente faz isso por meio de intervenções artísticas esquisitas, mas que ninguém pode falar que está Esquisitíssimo. esquisito, na verdade está. Você falar que é Todo mundo esquisito, acha que tá entra no. esquisito. É o rei nu, sabe? É aquela metáfora do rei nu. Tipo, o rei tá Exato. pelado. Ninguém tem coragem de falar que ele tá pelado. Porque tá todo mundo se validando com um discurso que é histérico, É, sabe? exato. Então, assim, Efeito de quando vem manada, né? efeito de manada, então fica. E é tão engraçado, Zanete, assim, isso é tão poderoso, mas isso é tão poderoso que derrete a inteligência das pessoas. No seguinte sentido, Exato. vou te dar um exemplo. É, o feminismo defende muito que a mulher é dona do próprio corpo, que ela é dona do próprio, da própria, de tudo. Então, por exemplo, é um autodefensor do funk, é um autodefensor, sei lá, de Luísa Sonza, Anitta, Pablo Vittar, aquelas bundas bem assim, em cima do palco, aquela coisa bem rebolosa, assim, e tudo mais. E isso, evidentemente, hiperestimula a sexualização mais bestializada possível. Então é aquela sexualização animal, Exato. assim. Tanto é É, que basta assistir a um clipe da Anitta, esse clipe dela que bateu o primeiro lugar ali no Spotify, que você vai ver a feição absolutamente animal do sexo. Então é claro que isso desperta uma objetificação do corpo da da mulher. mulher. Com Porque é certeza. como se você pegasse um pedaço de carne assim e falasse: olha a minha bunda, olha a minha bunda, olha a minha bunda. Então desperta uma objetificação. Só que ao mesmo tempo que isso está sendo feito e estimulado, na boca dessas mesmas pessoas está se falando sobre é, 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 a proteção, a não objetificação do corpo da Da mulher, mulher. que o Exato. homem não pode objetificar o corpo, porque eu não sou só um objeto, eu não sou. Mas você está agindo Você como. está Então, assim, agindo como? existe uma dissonância cognitiva. E a pessoa, de alguma forma, acha que existe coerência nisso. Ela não consegue ver que são coisas absolutamente excludentes. Se você está fazendo isso, quem está objetificando seu próprio corpo é você. Entendeu? E aí você está induzindo o cara a fazer isso. Só que aí, quando o cara olha para a mulher como um objeto, trata a mulher como um objeto, sei lá, transa com a mulher, faz um filho na mulher, depois abandona a mulher. Tudo isso fruto dessa objetificação, isso acaba por reverberar um discurso infinito, e aí o sistema vai se retroalimentando, de que o homem é Exato. filho da mãe, de que o homem não vale nada, de que o homem é terrível, e ele precisa que o homem é naturalmente machista, tá, tá, tá. Mas quer dizer, eles não percebem que é a mesma cultura, são as duas faces da mesma coisa, né? Nós estamos falando da mesma coisa. E aí pinta-se o homem dessa forma. Então, assim, Exato. me parece algo, é muito engraçado, assim, é uma total dissonância cognitiva, sabe? Estimula-se algo para depois se rebater as consequências, se rebaterem as consequências daquele algo que foi estimulado ali, né? É É. louco demais. Exato. É muito louco, mas sabe o que eu reparo? É isso que você falou, que é uma coisa, uma dissonância que há entre aquilo que a pessoa Aham, vai falando e aquilo que pega. Para mim, o que é pior que eu vejo hoje não é do campo das ideias, porque a maior parte das pessoas, como eu falava na questão da comunicação, não tem capacidade de de entender o que está articular uma acontecendo. ideia. Não tem capacidade de articular uma ideia. O problema é o mal que isso causa. Porque a menina começa a se vestir como a Anitta, a menina começa a dançar como a Anitta. A questão cultural que vai entrando na vida das pessoas, o homem começa a olhar a mulher como objeto. A mulher diz que não depende de homem nenhum. Toda mulher hoje
toda menina é educada para não ser... Olha, minha filha, você não pode depender de homem nenhum na Depender de sua vida. Você não homem. pode de homem nenhum. É a pior coisa da tua vida. Eu falei, minha filha, desculpa, mas todo mundo é interdependente um dos outros, né? Então, não existe numa família... É assim, eu sou completamente dependente da minha esposa e ela é dependente de mim. Não há como haver essa separação. Isso é uma bobagem tremenda. Só que os casamentos hoje se iniciam assim e por isso que não dão certo, né? Então, só que essa dissonância, as pessoas não conseguem pegar a ideia que tem por trás. Elas vão Não pegar consegue. a aplicação da coisa. O que eu diria que é mais preocupante, porque ela começa a viver aquilo achando que é muito livre, né? Olha, não, porque eu escolho, porque isso realmente... E que não tem liberdade nenhuma. Ela é um gadinho, Escrava. é um gato, escrava, que vai seguindo as ideias do outro, né? Que são impostas, pensadas, articuladas, como você bem falou, que isso tem um propósito, tem uma razão de ser, isso não é por acaso que se faz isso, que é estimulado isso, né? E as pessoas começam a repetir isso. Eu passei por um episódio uma vez que não tem a ver, mas me reflete sempre esse efeito de manada e que fica bem claro que a cabeça individual das pessoas não é assim. Uma vez eu estava na faculdade, eu estava panfletando na frente da Universidade de História, na Faculdade de História, por um evento que ia ter do Sebrae. Estava ganhando uma grana, né? Universitário, ferrado, né? Enfim, estava ganhando uma grana lá, não tinha me dado um monte de dinheiro para fazer um negócio lá, para fazer esse projeto. Estava lá panfletando. Obviamente, aí veio um grupo, me cercaram, queriam me bater, óbvio, né? Que negócio é esse? Tá fazendo isso aqui? Tá privatizando a universidade? Eu não estou privatizando nada, aqui eu estou distribuindo um negócio de um projeto aqui que tem no Sebrae. Não, porque esse negócio de Sebrae, de liberal, não sei o quê, começaram aquelas ameaças, não sei o quê. Que loucura. Aquele negócio, acabou que não deu em nada, óbvio, né? Eles só gritam, falam, não fazem nada. Beleza. Aí fomos embora. Quando a gente foi embora, na época que tinha muitas vans aqui em Niterói, onde eu moro, e aí eu peguei uma van e, por acaso, um desses caras estavam e entraram. Só que era uma van que um banco ficava de frente pro outro. Eu sentei aqui Nossa Senhora! E, por acaso, ele sentou na minha frente. Que loucura! E aí eu falei, cara, você acredita em tudo aquilo que vocês falaram ali atrás? Aí ele meio que abaixou a cabeça. Eu não acredito. Mas todo mundo faz isso lá. E aí a gente começou a conversar ali, né? Enfim, lógico, o cara tinha uma série de ideias ali meio esquisitas, porque é o que repetiam tudo ali, mas a vivência dele no dia a dia não era relacionada àquilo. Aquilo não tinha nada a ver, na verdade, com o que era o rapaz. Mas esse efeito de manada faz que a gente tolere certas coisas e viva certas coisas que não tem nada a ver com a nossa formação, com aquilo que a nossa consciência com a nos diz, realidade. né? Exato, Zanetti. Você tá olhando, é engraçado, as pessoas se esquecem de que a fonte primordial de leitura adequada da realidade somos nós. Nós fomos feitos para interagir com a realidade. Então, se você está olhando e você está vendo que o negócio é estapafúrdio, e aí você tá ouvindo alguém falar, não, isso é lindo. É aquele negócio, sei lá, a pessoa cola uma banana na parede e fala assim, nossa, isso é uma puta de uma obra de arte. Você tá olhando, cara, isso não tá bonito, isso não deu trabalho para fazer, isso não exprime nada. Mas você tem que... Aí tá todo mundo falando, nossa, que desconstruído, pô, conceitual demais, porque essa banana simboliza o homem que não sei o quê. Aí você tá vendo que não é, entendeu? Só que tá todo mundo em volta. Você sabe que, olha que legal, acabei de me lembrar de uma coisa fantástica a respeito disso aí. Tem um livro que eu adoro, de uma psicóloga chamada Lauren Slater. Zanetti, só parênteses aqui, a minha live tá travada. Eu estou te vendo, te ouvindo perfeitamente, só que eu não consigo nem ver quantas pessoas há ali em cima, nem os comentários. Então eu não tô vendo os comentários. Congelou pra mim. Não tô falando nada demais. Não, tudo bem. Nada demais, não. Fica tranquilo, só pra você, Se tiver, eu te falo. Saber. Tá. E aí, nesse livro da Lauren Slater, essa psicóloga, ela arregimentou uma série de experiências que foram feitas no mundo, assim. E uma das experiências que foi feita nos Estados Unidos era olha que loucura, olha como que é a cabeça do ser humano. Era assim, eram só atores dentro de uma sala e uma pessoa que era a que estava sendo testada durante uma prova.
Então, ela se Aham. sentava no meio de várias pessoas, estava ali fazendo a prova. De repente, começa a sair uma fumaça, mas assim, muito preta e muito forte. Uma fumaça que inunda a sala inteira, assim, sabe? Só que os atores que estavam ali eram instruídos a fingir demência. Tipo assim, não, não estou vendo. E aí Enquanto ela... a pessoa que estava de fato vendo aquilo, você sabe qual que era a reação de 80, eu não lembro exatamente o número, mas um número astronômico, Aham. assim. Ela olhava para o lado, a fumaça preta aqui, ó. E na cara dela aqui. Ela olhava para o lado, não tinha ninguém reagindo, ela não acreditava nos próprios olhos. E a maior parte das pessoas, em vez de falar, gente, vocês estão vendo uma fumaça aqui, tá todo mundo doido, não vão sair daqui, não. A pessoa ficava fazendo a prova. Então, quer dizer, a nossa necessidade de aprovação Caraca. social é uma coisa doentia, muitas vezes. Então, é exatamente isso, assim, o cara tá lá na universidade, tá todo mundo reverberando aquele discurso, ele tá olhando, falando, ele deixa a inteligência dele ser É, derretida, exato. na verdade, ele próprio derrete a própria inteligência para se sentir aceito, para sentir essa sensação de pertencimento. Porque a necessidade do pertencimento é mais forte no ser humano do que o trabalho de raciocinar. Porque raciocinar dá trabalho. Dá Concluir as trabalho. coisas dá trabalho. Ir contra a manada dá trabalho. Você tem que sustentar aquilo dá trabalho. O medo da rejeição é muito grande. Então, uma pessoa hoje, dentro de uma faculdade, sei lá, de história, por exemplo, que se autodenomina, sei lá, não feminista, ou que se autodenomina cristão, ou que se autodenomina qualquer coisa que seja, essa pessoa precisa estar muito preparada para tomar porrada de tudo quanto é lado. Então, das duas, Exato. uma. Ou ela reverbera aquele discurso, ou ela não fala nada e ela passa incólume por esse ambiente. Tipo assim, cara, eu prefiro nem falar nada do que a sofrer algum tipo de represália, etc e tal, sabe? Então, assim, é muito triste. Agora, voltando a essa questão do feminismo, há um ponto que eu acho interessante nós batermos, Colocar. assim, que é o Uhum. seguinte: o feminismo parte de um pressuposto que, por si mesmo, vale a pena ser questionado. E eu acho que todo mundo que está aqui vai entender o que eu quero dizer, que é o seguinte: ele parte da premissa de que existe uma natural desvantagem das mulheres pelo mero fato de elas serem mulheres. Então, é como se considerasse como premissa básica o fato de que a mulher ela naturalmente sofre por ser mulher. Então, o feminismo seria uma tentativa de, por muitos meios artificiais, igualar o homem e a mulher. Só que por que essa premissa, igualar os direitos, igualar as condições, igualar o homem e a mulher? Só que por que essa premissa é falsa? Porque não tem jeito de nós igualarmos o que não é Perfeito. igualável. Igual. Olha, eu Exatamente. vou fazer todo o possível para igualar esta garrafa a este caderno. E aí eu vou criar, eu vou modificar a realidade inteira aqui em torno. Eu vou criar milhões de métodos que é para transformar essa garrafa e esse caderno em coisas que são rigorosamente iguais. Sabe? Então, ela pressupõe, aliás, o feminismo, pressupõe a desvantagem na existência da mulher. E aí, Exato. todas as coisas que giram em torno disso, giram em torno, fundamentalmente, do traço mais distintivo entre homens e mulheres, que é a reprodução. Então, o fato de que a mulher tem um útero e ela carrega o bebê. Então, quer dizer, Exato. todo o feminismo parte do pressuposto de que isso é como se fosse uma maldição Uma biológica. Tanto é que desvantagem. a Uma próxima maldição. uma maldição. A própria Simone de Beauvoir fala isso abertamente. Ela fala que a condição da mulher é uma prisão biológica. O corpo da mulher é uma prisão biológica, porque quem engravida é a mulher. Agora, quer dizer, Absurdo, né? uma vez que esta é a realidade, e uma vez que diante da realidade eu percebo que o corpo da mulher e o corpo do homem são diferentes, eu preciso criar mecanismos de lidar com essa diferença, de lidar com essa realidade, não de tentar forçar. Só que aí o que o feminismo faz? Ele pega as piores inclinações do homem, porque, é claro, por exemplo,
natural isso, né? Isso de uma mera percepção empírica, a gente nota, por exemplo, que Exato. o homem costuma ter o estopim, o homem, de maneira geral, né? Ele costuma ter Claro. o estopim mais curto, ele costuma ser mais mais Grosseiro, aguerrido, mais grosso, mais bruto mesmo, mais mais tosco. bruto, é. Mas a gente percebe assim, É assim mesmo. criancinhas, assim, não uma construção Exato, é assim mesmo. social, digamos assim, é natural. E a mulher tem uma inclinação natural a ser menos bruta, até por uma questão de defesa Sim. corporal. Como ela não tem, e isso está na nossa memória genética, né? Uma compleição física capaz de se defender, ela naturalmente não é tão aguerrida. Então, ela é naturalmente mais ordenada pela fala, então ela consegue resolver as coisas muito, muito melhor do ponto de vista da mediação, ela consegue acalentar mais as pessoas. Isso tudo deriva da nossa condição biológica. A mulher sabe que ela não tem a força, então ela sabe que ela vai ter que se virar. Quando eu falo ela não sabe, estou falando do nosso corpo, né? Nosso corpo Sim, sim, sim. biologicamente muito inteligente, muito bem programado. Ele sabe que ele vai ter que lidar com as coisas de outras maneiras. Tanto é que as profissões, sei lá, psicólogo, enfermagem, professor de criança, professora de criança, fundamentalmente são mulheres, porque ela tem essa inclinação a ter Claro. mais o jeito com as pessoas. E o homem, pedreiro, limpador de fossa, lixeiro, ortopedista, que exige uma força Exato. bruta ali. É claro que O nada engenheiro que impede. vai para o meio da Engenheiro, obra lá, no meio é da isso. confusão ali da Exato. fábrica. Obviamente, nada impede que um homem seja Que uma mulher. professor infantil Isso. nada impede, mas É, quer dizer, são inclinações quando a gente inclinações. olha naturais, entendeu? Então, quer dizer, Uhum. então, homem tem essas inclinações. Eu pego as piores inclinações naturais do ser humano, do homem, que é o fato de que o homem tem uma tendência muito maior à sexualidade exacerbada, até aí de novo, é uma questão do corpo. O homem consegue, é como se fosse abelha com pólen, assim, sabe? Ele consegue fertilizar um monte, fertilizar não, consegue, exato. É Várias e fertilizar, várias sim. mulheres. Fertilizar, várias É, mulheres. O corpo dele consegue isso. Então, a tendência do homem é ser mais putão mesmo, quando ele não tem exato. um Um véu norte moral. moral. É, Exato, um norte moral. Daí a importância da moral, né? Então, quando ele não tem um norte é. moral, o que o feminismo faz? Liberdade sexual para as mulheres. Você pode ficar com quem você quiser, você é dona do seu corpo. Tá colocando a mulher dentro do que o homem faz de De pior. pior, De exatamente. pior. Então, assim, sei lá, você tem que sei lá, ser mais bruta. E tanto é que a gente olha, por exemplo, uma manifestação feminista raiz, e ela é uma manifestação horrenda do ponto de vista dos olhos, porque aquele tanto de mulher pelada, com tudo escrito, assim, aquele negócio meio animalesco. Quer dizer, se comparando ao que o homem tem de pior. Sabe, em vez de Exato. valorizar se é pra gente se igualar, meu Deus do céu, que se iguale no que o homem tem de melhor, entendeu? Só que e se igualar no que o homem tem de melhor encontra uma natural barreira biológica. Os corpos são diferentes e naturalmente as decorrências dos nossos papéis sociais é diretamente um desdobramento disso. Então, assim, me parece, Osanete, uma histeria coletiva, sabe? Me parece um É, negócio muito louco. Você vê assim também? eu vejo, e repara, o que eu acho que as pessoas confundem, e elas não confundem, as feministas não confundem, na verdade elas querem, é proposital isso, mas que uma pessoa de boa fé acaba confundindo é a questão da dignidade. O homem e a mulher são iguais em dignidade. São, enfim, os dois são, enfim, tem que viver bem, tem que ter uma vida, tem que se alimentar bem, enfim, Uhum. tem direito a ser felizes. É isso. É nisso são iguais, né, em termos da sua dignidade. E não que eles têm que ter, vamos dizer assim, um igualitarismo e tem que ser exatamente esquecer as suas tendências naturais para pegar o que é de pior em Uhum. geral do outro. E isso, essa ideia, para mim, que é fundamental, sabe, o Lara? Esse esquecer da dignidade da pessoa e pegar aquilo que não é próprio da dignidade e dizer que, enfim, é aquilo que elas estão defendendo. As feministas defendem a nossa dignidade. Elas não defendem a sua dignidade. Elas Uhum. não estão preocupadas com a sua dignidade.
Uhum. Entende? Elas estão preocupadas com uma outra coisa, que é a sua Com as pautas delas mesmas, com as né? pautas delas para chegar em outras coisas. Eu achei bizarro quando, eu não vou lembrar a autora, que, enfim, vai falar no documentário, enfim, nessa hora eu devia já estar dormindo, mas que vai Ah, falar que todo documentário começa a falar do Victor Frankenstein e depois ele vai falar dos ciborgues, né? É interessante, é aham, completa do destruição. transhumanismo. Exato. É completa destruição do ser humano. Né? Se Do chega ser num humano. nível, você acabou o ser humano. Né? É No um fundo, ódio é contra um ódio ao nós ser humano. próprios. Então, o pensamento de dignidade do ser humano não está dentro da pauta feminista. Que, no Uhum, fundo, é isso que as pessoas, teoricamente, defendem, uma pessoa de boa fé. É que as pessoas sejam tratadas bem, que a mulher não seja uma escrava, sei lá, do homem, uma escrava sexual, que ela, uhum, enfim, que ela não tem o direito de ser feliz. É isso que as pessoas querem, e com uhum, razão, tá certo isso. Né? Mas não uhum. é essa a pauta do feminismo. Não O é feminismo essa a pauta? não Não, está preocupado com a mulher. Esse é o problema. exato. E o mais engraçado é que o feminismo colocou embaixo da asa conquistas que não foram do feminismo. Então, por exemplo, Exato. mas você hoje só trabalha graças ao feminismo. Você hoje só trabalha graças à guerra. Porque na guerra que os Morreu homens todos os foram homens. embora, na guerra que os homens foram, alguém tinha que tocar as fábricas. A Revolução Industrial tinha acontecido, não tinha tanto tempo. Então, na Primeira Guerra ali, aí colocaram aquela mulher convocando as outras Fica mulheres a famosa. trabalhar, Fica etc e famosa tal. essa O imagem. que tem de feminismo nisso, meu Deus do céu? É a mulher sendo É a usada necessidade. como mão de obra para Barato. fomentar uma indústria, uma vez que o homem não estava lá. Então, quer dizer, são muitas as mentiras, assim, que existem ali, de coisas que são reivindicadas pelo feminismo, que são coisas boas. Quer dizer, eu não tenho nada contra a mulher trabalhar, eu acho muito bom, Exato. eu adoro Eu trabalhar trabalho também, muito. trabalho muito, inclusive, mas assim, eu É, sei que isso começou por causa da guerra, entendeu? exato. Assim, Não tem... a partir, né? Então, quer dizer, é sempre, eu acho importante, assim, que a gente sempre fale isso, para que muitas pessoas que já sentem que tem alguma coisa errada, que elas percebam que de fato tem alguma coisa errada. Não é só que parece, efetivamente há alguma coisa Exato. errada. Você vê que existe uma vinculação direta, por exemplo, do feminismo com a pauta abortista. Você nunca vai ver uma Exato. pessoa que se autodenomina feminista que seja contra o Contra aborto. o aborto. Porque É. porque ela já vem. Só que a partir do momento em que eu aborto, eu estou matando 50% de mulheres. Então é a mulher matando a própria mulher, Porque sabe? a É a mulher. preocupação. E repara, quando tem uma mulher que vem defender, tipo assim, a Lara, que vai defender, repara, ela é trucidada. Né? As feministas vão trucidar a Lara, que é uma mulher. Ué, mas poxa, ela não é mulher? Né? Sei lá, Deus queira, mas a Lara é violentada na rua por um assalto, alguma coisa é violentada. Aham. A feminista não vai defender a Lara. Ela vai falar, não, é Não. isso mesmo, tomara que morra mesmo, porque ela é contra o nosso movimento. Então, É isso aí. a preocupação não é com a mulher. E nunca É com a foi e nunca pauta. será. É com a Exato. pauta ideológica, É com a que é da pauta. destruição do ser humano. E é isso que é É. importante ficar claro. Que começa fundamentalmente pela destruição da família. Então, os índices de divórcio lá em cima. Então, a estimulação E à alarmante. sexualidade louca, a estimulação à não procriação. Então, você vê que tem a ver com a própria destruição da própria espécie humana, né? A destruição da religião. Tanto é que toda manifestação feminista, aquelas que são autodeclaradas efetivamente, elas queimam crucifixo, enfia crucifixo na bunda. Só jogar isso, só joga manifestação feminista no Exato, você Google vai ver como Imagens, sabe? vão parar na igreja Exatamente. ali, na porta da igreja. Sempre vai parar na porta da igreja. Acabou de acontecer isso. E assim, é uma pergunta franca que uma pessoa que tem simpatia pelo movimento feminista precisa se fazer. Porque dentro da igreja, metade das pessoas que estão ali são mulheres. Por que essa mulher não pode ter o direito de ter a crença dela? Por que ela não pode ter o direito de querer ser, sabe? Até porque qual é a orientação, meu Deus do céu? Primeva, a orientação original do corpo da mulher. Zanetti, é engraçado, eu tô falando isso. E para mim hoje é tão claro, mas assim, eu nunca me. Olha que loucura. Eu nunca me autodenominei feminista. Uhum. Nunca falei assim, eu sou feminista. Mas eu percebo hoje
hoje, agora, aqui nesse momento, assim, me caiu um raio aqui de percepção de como a coisa é tão perniciosa e engendrada que eu, por exemplo, até poucos anos atrás, isso tem muito pouco tempo, eu tenho 33 anos, pô, vamos lá, até 29, 30 anos, eu, sem saber, tinha muito ódio de ser mulher, sabe? Eu tinha ódio de menstruar. Eu tinha ódio da Olha, cólica. Eu tinha ódio de ter olha. que tomar anticoncepcional, porque eu não queria ter filho. Eu ficava, que merda, sabe? Meu marido não precisa. Olha. Não era meu marido na época, era meu namorado, né? Aham. Meu namorado não precisa disso. Tinha que inventar um anticoncepcional para homem, que tá. Que adiantar, sabe? Assim, parece que a gente é instigada a odiar a nossa própria natureza. Porque uma vez que o meu corpo é orientado para procriação, naturalmente orientado, uma vez que o útero está em mim, então se existe um fim natural último para a mulher é a procriação. E eu sou ensinada a odiar esse fim último, eu estou sendo ensinada a odiar a minha própria natureza. Só que aí, como eu olho para o homem e o homem não passa por isso, eu odeio a ele. Eu transfiro É esse muito. ódio para o homem, entendeu? Porque ele não precisa. É muito louco isso. Tanto é que eu não Você não queria ser pode. mãe. Eu não queria ser mãe. Eu dou graças a Deus de ter virado essa chave a tempo, espero que seja a vontade de Deus, de conseguir ser mãe Exato. ainda, porque eu ainda tenho 33. Mas eu fico pensando, Ainda é quem nova. vira essa chave aos 45, aos 50, sabe? Percebe, Já. cara, eu realmente fui manipulada por um negócio que não era isso, sabe? Que não era isso. Hoje a mulher é ensinada, tipo, por exemplo, eu era professora de escola até pouco tempo atrás, né? E dentro das escolas havia outras professoras também. Cara, uma engravidou sem querer, e aí tá, teve que aprender ali a lidar com a maternidade, e todas as outras não queriam engravidar. Deus que me livre de filho! Deixa, meu negócio é trabalhar, eu quero é trabalhar. Então a gente cria essa dicotomia, né? Que é uma dicotomia falsa. Ou você trabalha, ou você é mãe. Ou você. E entre os dois, escolha trabalhar, porque você tem que vir em Que é muito primeiro mais. lugar. Você é uma mulher empoderada, você. E essas pessoas são naturalmente vazias, assim. Ao final, Exato. fazendo um exame franco de consciência, sabe? Fazendo um exame honesto de consciência, o vazio que advém desse tipo de ódio à própria existência da mulher e da sua natureza, sabe? Isso traz um vazio muito grande. Você vê assim É, também? não, você vê, assim, eu sofri com você contando isso, sabe? Esse sofrimento que você passava, porque é tipo, uma angústia existencial, né? E Não, uma repara, angústia existencial. eu falo que as pessoas hoje vivem de uma antropologia de ET. Eu falo assim, olha, o que vocês estão falando não é de um ser humano. Talvez seja válido lá em Marte. Lá em Marte seja assim. O ser Aham. humano que eu conheço não é assim. E é aquilo que você falou do exemplo da questão lá da psicóloga, do livro que você leu, da fumaça. Acho que começa a negar a realidade. Olha, se você é uma Exato. mulher e tem um útero, aquele útero é para abrigar uma criança. Enfim, se tiver as outras condições necessárias, mas fundamentalmente é para isso. Então, repara, as pessoas hoje, elas falam que não entendem. Dizem, Marcela, mas qual é o sentido da vida? O que eu tenho que fazer? Eu falo, gente, é só vocês olharem a sua realidade. Olha o que tem ao seu redor, com sinceridade, observa, você vai saber. Né? Você tem uma, sei lá, você tem uma mãe, você tem um filho, você tem um marido. Olha, o sentido da sua vida está aí, ó. Cuidar do seu filho, cuidar do seu marido, você tem uma mãe que vai ficar idosa, você vai ter que cuidar dela lá, você vai ter que trabalhar, porque tem que botar dinheiro em casa, enfim, você tem uma profissão e você tem que, enfim, fazer jus a essa profissão. A realidade está aí. Mas as pessoas já não conseguem olhar a realidade mais básica delas. Não, E aí, a vida toda perde o sentido. Não é à toa, perde. enfim, que nunca a humanidade foi tão depressiva, nunca se houve tantos transtornos de ansiedade, tantos transtornos de personalidade. Enfim, nunca os consultórios psiquiátricos e psicológicos ficaram tão lotados, porque todo mundo vive numa matrix mesmo, né? Uma matrix é Uhum. perfeita nesse sentido, tá? Vive num mundo paralelo. E a gente fala assim, gente, Exato. vem para a realidade, traz para a realidade. Às vezes é um exercício importante que a gente ensina. Vai, fica descalço, Uhum. senta. Você está pisando na terra, você está vendo o mundo. O que você está vendo? Eu estou vendo uma árvore. Me Uhum. explica, como é que é essa árvore? Essa árvore tem folhas, tem assim, beleza. Então olha para sua casa.
Quem tá lá? Ah, é seu marido. Ah, mas meu marido é um opressor, não sei o que. Para. Olha outras coisas que ele tem. Ele tem outras coisas. Ele não é só opressor, ele não só briga por você. Ele tem virtudes. Ele tem coisas boas que ele faz. Olha para a sua realidade. Uhum. Olha o que ele faz de bom. Né? Essa observação da realidade que o feminismo matou quando a gente começou a criar toda uma retórica mentirosa. Enfim, Uhum. repara, para você chegar nesse nível, você tem que negar muita coisa. Você tem que Uhum. negar muita realidade, muita. E a gente Exato. começa a ficar esquizofrênico. Então, Esquizofrênico. a gente tem uma sociedade esquizofrênica, vê coisas onde elas não existem. E fala assim, olha, às vezes, um exercício que eu faço muito comum com os casais, sabe, Lara? Uhum. Assim, me fala os fatos que estão acontecendo na sua casa. O que Uhum. acontece? Não, porque o marido é o grosso. Não, não, não. Isso aí já é uma inferência sua. O que ele faz? O que ele fala? E quando ele fala? Como ele fala? Por que ele fala? O que acontece? E a pessoa, Lara, não consegue descrever para mim fatos. A Não, realidade. porque ele não consegue descrever a realidade. Começa a fazer avaliações, julgamentos, mostrar o sentimento. Não, porque quando ele é grosso comigo, eu fico com raiva. Tal, eu não perguntei o que você sente, eu perguntei o que está acontecendo da realidade. Uhum. Que você está com raiva, eu já sei, mas o que está acontecendo? Me explica os fatos. As pessoas não conseguem relatar o que acontece. É. Né? Você É escreve, muito louco isso, né? escreve o que acontece. Não consegue. É. Não consegue. É. Exato. E é engraçado, até trazendo para minha área aqui, né? As pessoas vão se apegando a palavras. Então, existem umas palavras que são palavras tipo isso: Tóxico. oprimir, tóxico, oprimir, empoderar. E aí, essas palavras vão ficando, elas vão tomando conta da orientação da vida da pessoa, entendeu? Então, a pessoa vai tomando rumos diferentes na vida dela, orientadas por essas palavras que, na verdade, estão preenchidas não de racionalidade ou de... Então, é um sentimento, né, de validação, entendeu? É louco demais, sabe? É muito, muito louco. Deixa eu até ver que eu tinha notado aqui. Não, era isso mesmo. Que é essa coisa da dissonância cognitiva. Olha só, para a gente não terminar com sei lá, um pessimismo, porque, enfim, eu sou Aham. extremamente otimista e a Lara Também, também tamo junto. também é muito otimista. O que a gente pode fazer, Lara? Qual a palavra de conforto que a gente pode dar para o pessoal que nós assistimos? Como é que a gente faz para mudar essa situação? O que está ao nosso alcance, né? Enfim, as pessoas também têm Uhum. essa ideia, eu vou mudar o mundo, não sei o que. Você É, não vai fazer isso, você não vai. No seu exato, dia a dia, o que a gente pode exato. fazer no nosso dia a dia para a gente conseguir começar a mudar essa situação, enfim, para os nossos É, filhos, netos, para a geração que é. vai vir por aí? Zanete, eu sou igual a você. Eu não acredito assim. Uma vez a pessoa. Já aconteceu algumas vezes. A pessoa fala assim: como Uhum. mudar o Brasil? Fala, amado, o Brasil é uma entidade abstrata e é grande demais. Você não consegue mudar o Brasil. Então, nós, em primeiro lugar, arrastamos pela maneira como nós vivemos a nossa própria vida. Então, mais do que isso aqui que eu tô falando, eu nunca falei isso aqui nos stories, por exemplo, isso que nós estamos conversando aqui. Nunca falei e Uhum. nunca vou falar. Nunca falei e nunca vou falar. Porque eu tô falando isso aqui porque, sei lá, é menos gente que tá assistindo, até, né, enfim. Exato. Mas a maneira como a gente vive a nossa vida arrasta as pessoas. Então, existe alguma coisa de. A pessoa que está conectada com a realidade, ela tem um charme que o histérico jamais vai conseguir, porque ele está vivendo na falsidade, na superficialidade. Então, eu acho que nós vivermos a nossa vida de maneira consistente, coerente e pautada na realidade, isso, ainda que a gente viva calado, a gente já vai arrastar muita gente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em vez de bradar, em vez de bater de frente com essas pessoas, tipo, sou feminista, e acabar se igualando com essas pessoas, Exato. tentar levar da maneira mais. Não por meio de debates, não por meio de argumentos. Eu não acredito que esse seja o meio de jeito nenhum, sabe? Mas mostrando as coisas na realidade com amor. Porque essas pessoas são Isso. vítimas. Essas pessoas são vítimas. Para mim, Aquela aluna minha de 16, 17 anos
do cabelo verde, que, meu Deus, o homem tóxico e vamos empoderar, tá, tá, tá. Essa menina é muito vítima. Ela não é uma pessoa má. É uma pessoa ruim. Exato. Ela tá sofrendo uma dissonância cognitiva ali. Então, com muito carinho e explicando as coisas. Por exemplo, esse documentário da Brasil Paralelo, eu penso, vai abrir os olhos de muitas pessoas, sabe? E ali no nosso microcosmo, sabe? Eu acho que a maior... um melhor e maior, e até quero saber o que você acha a respeito disso. O melhor e maior jeito de nós efetivamente contaminarmos de maneira positiva as pessoas que estão ao nosso lado é por meio do exemplo. É por meio da Exato. consistência do exemplo, é a consistência do testemunho, né? E você, o que você acha? E procurar sempre estudar Então, também, né, Zanetti? Sempre estudar. exato, Muito estudar sem importante. dúvida. É porque, na verdade, o estudar é que vai formar a nossa capacidade de poder, inclusive, ser exemplo para saber para onde a gente vai Isso. caminhar, o que a gente tem que fazer, qual é o ideal. Enfim, não existe mais aquela... Antigamente era um pouco assim, né? A gente recebia uma tradição familiar que já vinha recheada de valores. A gente não Exato. tinha tanta essa preocupação. Hoje não existe mais isso. Sobretudo, você vai olhar os nossos idosos hoje, você fala assim, pelo amor de Deus, vocês sabem o exemplo de sabedoria, eu tô ferrado, Tô né? ferrada. Antigamente, eu ia procurar o vovô, que era Pra me dar carregado um de sabedoria de conselho. vida, davam conselhos, e realmente era muito... A gente saía ali edificado, né? Hoje em dia, É. infelizmente, você vai conversar com o vovô, não sai nada dali, coitado do vovô, a gente tem que ajudar, inclusive, ele ali para É. dar conselhos pro vovô, porque, tadinho, a vida dele foi uma lástima. Mas, enfim, como você falou, para mim é um exemplo, sabe? É um amor. Uhum. Muitas vezes as pessoas vêm com muitas ideias, quer trabalhar no campo das ideias. Não, porque eu não faço isso por causa daquela ideia tal, que não sei o quê. Sei lá, vem no campo religioso. Não, porque eu Uhum. não tenho religião por causa das cruzadas, por causa da guilhotina, porque matavam as bruxas. Cara, o seu problema não é esse. Não é esse. O seu problema é porque você trai a sua esposa. E é por isso que você está com esse ódio tudo, essa raiva toda. O problema das pessoas é muito pontual, é algo real da vida dela. E é isso Uhum. que nós somos capazes, como amigos, como pai, como, sei lá, irmão, como, sei lá, um professor que orienta, uma sala de aula, que pode ajudar, entende? Porque são problemas reais da vida. E não teorias, Uhum. coisas bonitas, mas realidade. Olha, não, esquece esse negócio do que aconteceu. Uhum. A sua vida, o que está acontecendo? Ah, porque minha vida... Amor à realidade, né? Tem eu não vou falar nomes aqui, mas uma pessoa que fez faculdade comigo, que é uma pessoa pública na minha cidade hoje aqui, está no meio político. Eu tenho um certo acesso a ele, enfim, ele é de um partido ultra de esquerda, assim, né? Mas eu sou amigo dele mesmo. Tipo assim, ele defende o aborto, ele defende o feminismo, de forma dura, Assintosa. mas, assintosa. Mas é meu amigo. E é meu amigo. Uhum. E é impressionante como é que... E aí muda tudo, porque aí é a realidade da vida. Outro Uhum. dia eu estava fazendo campanha, eu encontrei com ele na rua. Ele veio e me deu um abraço apertado. Ele sabe que eu penso diferente. E ele Claro. chegou para mim e falou assim, Marcelo, meu casamento está indo para água abaixo. Hoje eu só tenho meu cachorro. Olha que triste. Nossa Senhora. Olha que triste. E é o cara esse que é o que brada, é o que vai lá na frente. Mas a realidade dele não é aquela. Aquilo ali, teoricamente, é o que ganha dinheiro dele, da vida dele ali. Mas a realidade dele, o sofrimento dele, o casamento dele tá mal, a vida dele não tem sentido, o filho dele é o cachorro. Isso é o sofrimento real do ser humano. E é ali que Uhum. a gente pode atuar. Quando a gente É. entra no tu-a-tu, que eu dizia no cara que eu encontrei na faculdade, no tu-a-tu, tudo muda. As máscaras É. caem, as ideologias somem, e vê a realidade da pessoa nua e crua diante de você. E essa, Exato. sim, com sua vida, com seu exemplo, às vezes o mais simples, uma palavra mais simples que é a que você consegue dizer, que você superou aquilo. Olha, dentro da minha casa eu faço assim. No meu casamento eu faço assim. Eu agi dessa forma. Enfim, eu posso ajudá-lo com outras coisas, quando eu Uhum. procurei ajudá-lo. Mas qualquer pessoa pode fazer. E essa Uhum. mudança é que eu acredito, sabe, Lara? Isso vai mudar o mundo. O tu a tu, É. aquelas pessoas próximas. E a gente chega, né, nessas pessoas que fazem estardalhaço, porque são seres humanos. E a gente não pode, Uhum. como você falou brilhantemente, ter raiva, ódio dessas pessoas. Porque, olha, 99,9% dessas pessoas também são manipuladas. Essas que são as que Sim. gritam mais são É. manipuladas.
E elas necessitam da nossa oração, elas necessitam do nosso carinho, da nossa atenção, Uhum. não do nosso Exato. ódio. A gente não tem que ter Exato. ódio por essas pessoas. Não, vem cá, É. tatuada, a mulher com sovaco peludo. Tem pessoas que eu nem falo com essas pessoas. Eu falo assim, eu sou o primeiro a falar. Vem aqui, Aham. vamos conversar. Exato. O que tá vendo? Qual que é o seu problema? Você entra, conversa, dá 2, 3 perguntas, você já vê, já É. desmascara tudo, já vê que o problema da pessoa é outra, que brigou com o pai, outra que foi abusada coisa. por não sei quem. É. Aí você já vê que o problema é outro. Exato. E outra coisa que eu acho Ô, que vale Lara, muito a pena pontuar também, ô Zanetti, é o uhum, trabalho permanente, incansável, inexorável pela própria santificação. Porque muitas vezes a gente tem exato. essa ânsia de melhorar as coisas à nossa volta, aí a gente tá, é aquela coisa, né? Criticando a roupa pendurada da vizinha, quando na verdade é a janela nossa que tá suja, né? Então, assim, É, eu acho que de nada adianta a gente querer, principalmente nós que temos essa vertente mais conservadora, né? A gente é, querer, não, vou salvar o povo do feminismo, mas chega em casa, trata o marido mal, chega em casa, trata os filhos mal. Então, assim, eu acho que para funcionar o negócio, tem que arrumar o próprio quarto primeiro, como diz o Jordan Peterson, sabe? Então, exato. tentar viver uma vida honestamente reta, que é dificílimo e já toma uma parte substancial do tempo e da energia. Então, assim, se é para mudar alguém, que a mudança seja aqui primeiro, né? Então, Exato, exato. que nós sejamos pessoas retas, francas, honestas, com amor à realidade, que tenta viver as virtudes e polir as próprias virtudes e que não se furte das autocríticas, sabe? Que nós possamos, porque às vezes a gente se acha virtuoso demais, não, porque essas feministas, mas você é um bosta em casa, entendeu? Então, Exato. assim, que a gente não tenha pena Uhum. de si mesmo, sabe? Que eu acho que é o único jeito de nós efetivamente conseguirmos mudar o que é possível mudar, que são as coisas à nossa volta para melhor, né? E se a gente não está fazendo o que elas estão fazendo, foi por alguma graça especial, porque a gente tem todas as condições de estar fazendo coisas muito piores do que isso. Muito E é piores, isso que as pessoas, certamente. isso que eu falo com as pessoas, meu marido me traiu, não sei o que, isso é absurdo, não é perdoado. Olha, meu filho, você tem toda a capacidade de fazer coisa muito pior, infelizmente, da Uhum. besteira que ele fez. Então, por isso que a gente não pode negar o perdão a ninguém, mas tem que perdoar. Infelizmente, porque Isso, nós somos capazes de fazer coisas muito piores. E exatamente. só não fazemos porque às vezes não temos oportunidade, ou não fazemos porque, enfim, uma certa graça de Deus mesmo aí Agraciados por Deus. que nos permitiu Perfeito. ter, enfim, essas luzes em determinados momentos, enfim, ter uma formação melhor, que também é um certo privilégio mesmo ter enfim, formações, que é o que vocês têm, né? As pessoas hoje tiveram contato aqui com conhecimento que provavelmente nunca tenham tido na vida. Então, aproveitem o que vocês aprenderam hoje e, como a Uhum. Lara falou, de forma perfeita, e apliquem na sua vida. Mais importante do que pregar é viver, né? Uhum. Então, É não viver, adianta perfeito. uma pregação muito bonita e uma vivência Uhum. ao Uhum. contrário, a visão Medíocre. contra testemunho medíocre. Você sabe que a pergunta que mais o que os homens mais fazem quando traição, sobre temas de traição. Ah, Mas Marcelo, você nunca traiu? Eu falei, olha, graças a Deus não. ah, Enfim, já fiz um monte de bobagem. Essa bobagem aham. Essa específica eu não. nunca fiz. Poderia Como se ter fosse feito já. impossível, né? Exato, eu poderia já ter feito muito, tá aqui falando um pouco da minha experiência e para, enfim, te dar uma ajuda. Mas essa, graças a Deus, eu não fiz. Então, Uhum. você pode também não fazer, né? Então, vamos É. lá, cara, você consegue também. Não é difícil. Então, as pessoas, elas também, muitas vezes, necessitam de ver pessoas concretas também, né? Olha, a É. concretização das ideias é muito importante. Isso é tudo muito bonito, muito legal, tudo bem, mas eu quero ver na Uhum. prática, né? É É, a verdade isso. solidez da coisa no dia a dia, É a né? solidez da coisa. Isso aí. Lara, muitíssimo obrigado. Já passamos muito mais Aí Uma chegou a hora. frase aqui, André, do meu grande amigo, seu amigo também, do Jorginho. O Ah, exemplo que precede o legal. argumento. Exato, o É, exemplo precede o argumento, exatamente isso. perfeito, É exatamente. isso que o Jorge Zanetti, fala ó, e eu adorei esse convite, viu? Você é mais agradável ainda do que eu achei que seria. Foi um prazer muito grande. para mim foi uma alegria enorme aqui. E Vamos conte conversar comigo mais aqui vezes de sempre. comunicação. Vamos, 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 vai vamos ser uma trabalhar alegria. essa questão da comunicação. Então tá bom, combinado, conte comigo. Então tá bom. Um beijo, pessoal, sigam o Um beijo, Zanetti. gente.
Beijo. Isso aí, Tchau, sigam a tchau. Lara e façam o curso da Lara. É só até meia-noite. Faltam É 2 só até horas. meia-noite, tá acabando. Faltam 2 Beijo. horas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Lara. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.